Meus irmãos, eu queria convidá-los aí para que vocês abrissem a Bíblia no capítulo 8 do Evangelho de João. Normalmente eu gosto de fazer uma exposição do texto, né? Pegar uma unidade exegética, um texto, e fazer uma exposição. Mas nessa manhã eu queria pegar um trecho aqui, sem que a gente violente, né, o texto, para que eu falar de uma doutrina, né? E exatamente o pastor ele começou falando sobre essa aproximação e de amar um outro, e eu quero discutir nessa manhã, a partir do texto do capítulo 8 do Evangelho de João, obrigado, Alessandro, acerca dessa impossibilidade de você me amar. Se você me conhecer de verdade, você vai ver que eu sou inamável. Se você me conhecer de verdade, você vai ver que é impossível, porque você tem limitações e você cria expectativa em relação a mim e em relação a você. Então a gente, politicamente correto, a gente aceita o amor porque é dependente de um amor. Porque se você não me amar, eu sou menos do que eu posso ser. E você é a mesma coisa. Então há uma troca de interesse por conta de uma questão que a Bíblia vai nos relatar aqui. Então eu queria falar sobre essa questão aqui, para que o Espírito de Deus nos ajude a conhecer quem de fato nós somos. Eu vou pegar o texto aqui do capítulo 8, do verso 31. Vamos falar de uma verdade aqui. 8:31 de João. Eu falei Mateus de novo, mas não, é João. E aí já você vai percebendo a minha incapacidade de decorar, né? Alguma coisa aconteceu em algum lugar que a gente não consegue lembrar das coisas. Capítulo 8:31 diz assim: Disse Jesus aos judeus que havia crido nele: Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. E eles responderam: Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: Eu digo-lhes a verdade que todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo, estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Eu lhes estou dizendo o que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do Pai de vocês. Muito bem, né? Eu vou usar só esse trecho aqui, como eu disse, o ideal é a gente ler todo o capítulo, que você tem uma discussão aqui em Jesus e os fariseus. Isso aqui vai remontar lá no capítulo 10, onde Jesus vai dizer assim: o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Apressadamente, nós somos ensinados assim, que é o diabo. Não tem uma palavra do diabo aqui, né? Quem vem para matar, roubar e destruir são os religiosos. Os religiosos que acabou de ter a cura de um cego, e porque o cego foi curado, ele não vai mais no templo ofertar, não é? E aí, porque eles perderam o lucro, eles acusaram o cego. E Jesus diz: você está interessado na cura da pessoa, você está interessado no lucro. Então o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Então quem não está interessado no bem-estar do outro, esse é o ladrão. Porque quando você admite que Satanás ele é o agente de todo o mal, então você está se eximindo da culpa, quando na verdade a culpa é sua. Então a primeira história do evangelho é que você é um culpado. E aí então é essa a verdade que eu quero discutir com vocês. Se você não conhecer essa verdade, você vai errar na vida. E você vai continuar atribuindo culpa a outras pessoas. Eu não sou advogado do diabo, mas ele aproveita de uma maldade que há na nossa natureza. A primeira coisa que a gente precisa estabelecer aqui é que Deus, ele não carece de nada. Absolutamente nada. Quando você constrói um Deus carente, então é um Deus fruto da tua imaginação. E aí então você constrói um ser, você se torna idólatra do Deus que você construiu. Isso é uma idolatria de uma fantasia sua, porque quem define Deus é o próprio Deus. Se você ou eu construir uma divindade, é responsabilidade sua e minha, porque só Deus define Deus. A sua definição de Deus é menor do que ele pode ser. Você não tem caráter moral, você não tem capacidade moral de dizer quem Deus é. É por isso que Deus, ele se autodefine. Eu sou santo, e não é você que diz o que é santidade, não é verdade? E o que eu quero dizer com isso? Quando nós trabalhamos em algumas músicas, em algumas pregações, e a gente ouve as pessoas dizendo assim: porque ele me ama, a gente se projeta nesse amor de Deus, porque o nosso amor é na falta. É aquilo que o Platão chama de amor eros, né? Amor erótico. E o amor erótico se dá na falta.
Eu tenho amor para algumas coisas e esse amor, ele existe enquanto eu não tenho. Quando eu tenho, não tem mais. Percebe? E a gente vive mudando de amor por conta da carência, esse poço sem fundo que você é. E o amor de Deus não é na falta. O amor de Deus é o único amor livre. Eu digo, né, para as pessoas, em relação à amizade, em relação ao amor eros, ao amor filia, esse amor da amizade, que nós temos uma linguagem politicamente correta. Eu digo que amo você porque eu preciso de você de alguma instância, e você aceita porque também precisa de mim. Então nós nos relacionamos porque o homem e a mulher, por exemplo, né, na relação do amor carnal, conjugal mesmo, por que a gente suporta muitas coisas? Porque o homem só existe por conta da mulher e vice-versa. Se não existe homem e mulher, só né? O que eu quero dizer com isso? Você só é homem ou só é mulher por conta do amor da contrapartida. Se você não amar um homem ou uma mulher, então você não é para que foi criado. Então existe uma falta em você. E isso é um jogo de interesse. Eu costumo dizer o seguinte: quando você diz que ama a sua esposa, quando você diz que ama o seu marido, você tem que dizer assim, biblicamente falando: eu amo a mim e quero você. Porque sem o outro você não é o que deveria ser. Esse é o amor do egoísmo, não é assim? O único que pode dizer que eu amo você e quero ser seu é Deus. Porque se ele não te amar, ele continua sendo o mesmo que é. Deus não muda, e aqui está a liberalidade do amor. Se ele te amar, ele é. E se não te amar, continua sendo. É nós que nos completamos nele, e ele nunca se completa em nós. Porque ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Portanto, o teu amor não muda quem Deus é, mas o amor de Deus redefine quem você é. Portanto, a nossa canção não é uma canção de um romance de um homem para a mulher, mas a exaltação de um amor completo. É nele que nós nos completamos. E se faltar todos os amores, o amor dele não nos faltando, nós nos completamos como gente. Portanto, irmãos, o seu amor não é um romance com Deus. O teu amor é onde você se completa no oceano da graça. Porque é ele que pode amar e pode dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Portanto, se Deus não desse o seu Filho, ele continua sendo o mesmo. Porque ele amando ou não amando, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Bom, por que eu disse isso daqui? Porque agora, então, a gente precisa entender quem nós somos. E essa é a verdade. Quando nós falamos que se conhecer a verdade nos liberta, não é qualquer verdade. No campo da ética, da moral, de qualquer outra ciência, falar a verdade é uma questão da sociedade, é uma questão de uma dignidade que independe de religião. Qualquer religião, quando você tem um mentiroso, você não acredita nele. Então, a verdade é uma coisa que está na sociedade. Então, não é esse tipo de verdade que nós estamos tratando aqui. Porque Jesus não precisava dizer essa questão aqui: conhecereis a verdade vos libertará. Ora, eu conheço muitas verdades e você conhece talvez muito mais do que eu. Algumas verdades do campo da economia, da filosofia, da religião, e mudou a sua vida? Muito pelo contrário, te trouxe mais angústia. Quando você conhece a verdade do mundo da política, do mundo da religião, do mundo da área que você atua, você não se liberta, você se prende mais ainda. Não é assim? Então, essa verdade aqui, ela tem que estar num nível muito mais transcendental. E é sobre essa verdade que eu queria, nesses minutos aqui, falar com você quem que nós somos. E qualquer doutrina bíblica, qualquer exposição bíblica, nós precisamos partir por quatro bases doutrinárias: criação, queda, redenção e glorificação. Quando você entender o que é criação, queda, redenção e glorificação, então você vai redefinir a sua visão de mundo, e aqui está a verdade. Bom, a primeira verdade você vai encontrar lá em Gênesis, capítulo 1 e 2. Quando você estuda antropologia, o que é antropologia? É o estudo do comportamento do homem. Quem é o homem? Quem é a mulher? Por que faz assim? Você tem antropologia filosófica, sociológica, psicológica, e todas elas são ciências de Deus. Aliás, na Reforma, né, a gente estuda isso. Toda a verdade é verdade de Deus. Saiu da boca de quem? Da boca do diabo. É verdade de Deus, não é dele. Você pega o capítulo 8 de Mateus, por exemplo, Satanás diz assim: ele é o filho de Deus. É verdade, mas não é verdade dele, é verdade de Deus.
Então, verdade é verdade de Deus, não é sua, se ela for de fato verdade, não é isso? Então, quando nós falamos desse tipo de verdade aqui, você vai estudar antropologia, como é que você tem que encarar, como é que você estuda? Essas ciências, elas vão te ajudar, mas tem uma maneira de nós entendermos quem é o homem de verdade no seu nascedouro, Gênesis 1 e 2. Se você quer conhecer quem é o ser humano, é Gênesis 1 e 2, porque ali é o homem original, na criação, íntegro. A partir do Gênesis 3, não é mais o homem íntegro, é o homem com pecado. Então a primeira notícia é que você não é mais como deveria ser, há algum problema. Então vamos trabalhar primeiro, de forma muito ligeira aqui, a questão da criação. Quando você pega o texto de Gênesis, Deus vai criando todas as coisas, né? E você pode fazer um paralelo entre o dia 1, 4, 2 e 5, 3 e 6. E você tem as plataformas. Deus faz as plataformas e preenche. E no sexto dia, né? Ele vai dizer que criou o homem e deu autonomia do homem. Mas a questão toda é que quando Deus vai criar o homem ali, para a gente ser muito breve aqui, ele faz aquele boneco de barro, não é? Aquele boneco de barro ali, aquele barro com forma é o homem? Evidente que não. E Deus então sopra. O sopro de Deus é o homem? Evidente que não. O que é o homem? É essa unidade de matéria e uma coisa que é imaterial. Então você tem essa dicotomia que não desassocia. Por isso que morte não é aniquilação. Morte é separação de você para com você mesmo. Então o que é o homem? O homem é essa união. É por isso que quando você divide o homem em 3 partes, corpo, alma e espírito, você tem um problema. Porque o pastor cuida do espírito, o outro cuida disso, o outro cuida daquilo, você departamentaliza o homem. O homem, ele é total, ele é íntegro. Qualquer coisa do homem que sofre o homem todo. É por isso que você, preocupado, somatiza, soma, né? Corpo. Você sente dor de estômago, por exemplo. Então, o homem é uma unidade. Quando você trata o homem na unidade, você trata o homem inteiro. Por exemplo, quem possivelmente, né, vai para o inferno? Corpo, alma e espírito, o homem. Quem que vai para o céu? Corpo, alma e espírito, o homem. Então, não dá para dicotomizar. Quando Deus faz o homem, então, aquele boneco inerte, ele sopra no nariz dele como se fosse um beijo, né? E aí, então, o homem, ele pula para a vida. Ufa! Quanto tempo o homem precisou para aprender tudo o que precisava aprender? Absolutamente nenhum tempo. Ele nasceu pronto para a vida. E pronto para a vida significa 100% intelectual, 100% moral, 100% íntegro. Todas as relações do homem estavam na sua potência máxima. Quanto tempo ele precisou para aprender o que deveria? Absolutamente nenhum. Tem um filme maravilhoso. Quando eu estudo antropologia, né, com alguns irmãos, eu indico esse livro. É Lucy, né? É uma história, é um fictício, né? E ela serve de mula, né, para droga. Então, aquela droga, ela faz ela aumentar a sua acuidade mental. E quanto mais ela vai aumentando a acuidade mental, ela vai desenvolvendo capacidades. Hoje nós temos uma certeza científica que um dos homens, ou os homens mais inteligentes, usa de 6 a 8% da sua inteligência. Imagine o Adão com 100%. O Adão com 100% fazia coisas assim do arco da velha. Tanto que ele foi colocado ali para administrar. A gente chama isso de Deus compartilhando, né? Ele recebeu aquilo que a gente chama de teologia de mandato cultural. O paraíso não estava pronto, o paraíso ele estava por acabar. E quem que tem a dignidade de continuar o paraíso? O homem que é a imagem e semelhança de Deus. Tanto que na cultura hebraica, quem dá nome, ele é o proprietário e senhor da coisa. Deus faz os animais e quem dá nome? O homem. E ele não dá nome aleatório. É aquilo que depois um camarada chamado Aristóteles vai dizer que é taxonomia. O que é taxonomia? É a classificação das coisas. Ele olha para uma girafa e diz assim, ó, você foi criado com esse pescoção para fazer isso, então você chama girafa. Ele vai classificando, não é aleatório. Bom, o que eu quero dizer? Ele tinha todas as competências. E aí, então, Deus diz assim para ele que ele tinha uma referência. E a referência, mesmo o homem com essa liberdade plena, não estava dentro dele. Aí nós chamamos de teorreferência. A referência do homem está fora dele. É Deus que decide o que é certo e o que é errado, ainda no Adão, antes da queda. E Deus está dizendo, ó, dessa árvore você não come. A árvore não tinha nada mística, era apenas um sinal de responsabilidade ou de autoridade. Você conhece a história, depois dessa criação, o homem 100% capaz, então ele come dessa árvore. E aí então ele começa um processo de animalização.
Animalização é aquilo que a gente chama de... Você vai perdendo a acuidade mental. Então, se você estuda na escola a evolução, ela tem uma perspectiva errada. O homem não evoluiu de um estágio para o outro, ele evoluiu de 100%, ele foi perdendo, 99, 98, e vai perdendo, chegou no nível que a gente está hoje. Então, biblicamente, nós não acreditamos na evolução, nós acreditamos na involução. Você perdeu capacidade moral, você perdeu capacidade intelectual. Não importa o quanto você conheça de uma área, você não é como deveria ser por causa do pecado. O pecado arrebentou com você. E eu não quero nem discutir aqui questões da depravação humana, né, que a gente chama isso em teologia. Mas você quer ver como você não tem controle sobre você? O Adão, no jardim do Éden, ele sabia se alimentar bem? Evidente que sim, ele era pleno. Mas depois do jardim do Éden, a gente não sabe comer direito, a gente se tornou guloso. Você não pode ver um prato de comida, você come de mais ou come de menos. Você não consegue entender o que é melhor. Você não consegue entender a quantidade certa. Alguma coisa está errada dentro de você. Tanto que, se há uma discussão nos textos bíblicos, é em questão a gula. E quando Deus proíbe alguma coisa, não é porque ele é um ditador despótico, é porque ele tem mais juízo do que nós, e quando ele proíbe é para evitar as nossas próprias desgraças. Quando Deus diz assim, não faça isso, não é que ele não fez isso. Imagine Deus chateadinho, né? Eu falei para você não fazer isso, né? Isso era eu, né? Moleque em casa, meu pai já resolvia isso com uns tapas na orelha, resolveu. Agora, quando Deus proíbe alguma coisa, irmãos, ele proíbe não porque ele vai ser melhor ou pior, Deus é o mesmo. Deus não vai ser melhor amanhã do que é hoje, porque Deus não está em vias de mudança, ele é. Quando ele proíbe, é para dizer, não faça isso, senão você se arrebenta. Ora, se você não sabe comer direito, você quer resolver questões da moral, da justiça, você não tem competência moral. Até a referência continua e nós precisamos dela mais do que nunca. A primeira verdade do Evangelho, nós estamos nos animalizando. Se você quer um outro exemplo, Deus, quando criou Adão, ele sabia descansar. Sabia ou não sabia? Hoje o descanso virou preguiça. E você sabe, amanhã você tem que levantar 5h30 e falar, mais 10 minutinhos. Aí você perdeu o ônibus, que perdeu o trabalho, e depois você reclama da vida. Porque há algum problema dentro de você que você não consegue resolver. Dentro do paraíso, a sexualidade ela era perfeita, né? Depois do paraíso se tornou lascívia e pornografia. Nós vivemos num mundo pornográfico. Então, quando você vai lendo o texto bíblico, nós temos as informações de como viver de forma moral e ética, e esses valores estão fora de nós. É a palavra de Deus que vai nos ajudar a se comportar de forma diferente. Então, você percebe que quando nós falamos de livre-arbítrio, o que é o livre-arbítrio? Livre-arbítrio é viver contrário à sua natureza. Você decidir, eu quero viver do outro jeito. Quando Deus quando Deus cria o Adão, ele tinha a liberdade de escolher entre o certo e o errado. E isso é uma liberdade, ele deliberar acerca do certo e errado. Depois do pecado, não existe mais livre-arbítrio. O que você confunde com livre-arbítrio é livre regência. Eu não estou dizendo que eu poderia escolher vir com a camisa vermelha ou preta. Eu estou dizendo que você não pode deliberar contra a sua natureza. É possível que quando você ouve isso, você já está com raiva de mim. Você não pode controlar a sua raiva porque tem um monstro dentro de você e dentro de mim. Por que você discute? Porque você não tem as contingências do mundo. E alguma coisa dentro de você, ela te animaliza e você vira aquele bicho. Aí eu não sei, eu perdi o controle. Livre-arbítrio, você perdeu. E a Bíblia diz que você é escravo do pecado. Você não consegue se comportar direito. E todos nós precisamos conhecer essa verdade. Enquanto você não conhecer essa verdade, você não consegue se libertar das amarras do pecado. É questão de natureza. Se você tem livre-arbítrio, você olha no espelho e diz assim, eu quero fazer isso, mas eu não vou fazer. Passa 5 minutos e você está fazendo as mesmas coisas. Santificação não é um processo de você se tornar igual a Deus. Santificação é o processo de se tornar mais gente do que você é. Porque o pecado, ele não nos endemonizou, ele nos animalizou. Porque foram os animais que não tiveram razão. Quando você vê um animal no cio, onde ele tem as suas práticas sexuais, em qualquer lugar.
É um animal que ele não tem nível de moral. E é isso que o pecado faz. Basta sair numa noite como essa, né? De domingo à noite, sexta à noite, você vê que as pessoas, elas se animalizam. E elas acham que está fazendo a melhor coisa do mundo. Na verdade, elas não conheceram a verdade. Elas não entenderam o que é razão. Não entenderam o que é santidade. Santidade não é uma propaganda que você divulga no Facebook. Santidade é a capacidade de tornar gente de verdade. É por isso que você precisa de todas as ciências, e elas não são adequadas para melhorar o seu nível intelectual, moral e coisas dessa natureza. Porque a primeira notícia do Evangelho é que você está em maus lençóis. Depois de Gênesis capítulo 3, você não é mais como Deus te fez. Não adianta se você faz 12 dias para 12 anos abençoados, se você dá o dízimo mais alto, você precisa nascer de novo. A linguagem de João é, você precisa nascer de novo. Agora, como é que o morto vai dizer, eu quero nascer? O morto não sabe coisa alguma. O morto não sabe nem que está morto. Você só descobre que está morto quando você vive. Puxa, eu estava morto. Por isso que é uma ação de Deus. O homem morreu. Eu estou com meu celular aqui e ele está com um nível de bateria, ele está com 67. Mas quando eu tirei de manhã, ele era 100%. Ele foi desconectado da tomada, ele foi perdendo. Assim é o homem sem Deus. Ele vai perdendo a acuidade mental, ele vai perdendo a razão. O homem está morto e caminha para a perdição eterna. O homem ele vai construindo a sua vida, mas ele não tem referencial moral. E é por isso, irmãos, que toda vez que eu estudo a Bíblia, eu não me surpreendo com nada. Eu não me surpreendo que um policial ele tire a sua arma e aponta na cabeça do seu colega. Eu não me surpreendo quando eu vejo um pai abusando sexualmente da sua filha de 2, 3, 4 anos. Eu não me surpreendo que os governos roubam o dinheiro da aposentadoria para financiar as joias da sua esposa. Eu não me surpreendo porque a Bíblia diz que o homem está morto nos seus pecados e ele celebra ainda. Você sabe disso, que a bancada evangélica rouba o dinheiro do imposto da saúde e ainda oram agradecendo a Deus, porque o homem perdeu o referencial do sagrado, do belo e do bonito. E nós estamos a todo tempo contando testemunhos que chocam a verdade de Deus. Não é incomum você chegar num lugar e dar a palavra para qualquer pessoa e ela dizer, vocês não sabem o que aconteceu. Foi um milagre de Deus. Eu estava sem dinheiro. Eu estava passando por necessidade. E então apareceu dinheiro na minha conta, foi Deus. Se apareceu na sua conta, sumiu na conta de alguém. Jesus diz o quê? Que você tem que amar a justiça. Se sumiu da conta de alguém, pode ser que um pai de família está tendo dificuldade de trazer o leite para a criança. E nós não podemos entrar nessa fila de celebração do errado. Temos que olhar para o Senhor que supre as nossas necessidades. É comum você ouvir alguns tipos de testemunho. Eu trabalhei na política para certo candidato e ele ganhou e Deus abriu as portas. Agora eu trabalho em tal setor. Quando você vai ver, aquele setor é concursado. E tem um monte de gente estudando para estar lá. E o bonitinho, o favorito de Deus, porque ele trabalhou para o pistolão da política, ele está lá. Irmão, isso é pecado. Isso é o senso de justiça que você perdeu. Porque ali é para quem estuda, para quem faz um concurso. Não é um prêmio para quem entregou panfleto. Ali é para quem tem competência um pouco maior na área. Portanto, se você ocupar aquele cargo de forma desonesta, você está diminuindo a capacidade de justiça do seu município. Portanto, não celebre aquilo que desonra a santidade de Deus. Então você vai percebendo que os nossos exemplos aqui, ele vai ao infinito. E quanto mais nós vamos falando, nós vamos sendo colocados no charco de lodo, porque eu e você estamos mortos nos nossos delitos e pecados. O texto de Romanos capítulo 3 diz que nós temos 2 senhores, e Paulo faz ali uma metáfora, o soldado romano. E ele tem 2 senhores, um chama Senhor Pecado e outro chama Senhor Deus. Ele vai fazendo essa metáfora no capítulo 3. Ele diz que você pode escolher. O pode aí é uma força de linguagem, porque se você está morto, você não pode. E ele diz, se você serve o Senhor Pecado, no final ele passa uma régua e nesse aspecto ele é justo. O salário do pecado é a morte. Mas se você serve ao Senhor, o que acontece? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna.
Mas isso não pode ser compreendido se o Espírito Santo de Deus não mudar a sua capacidade cognitiva. E não é a cognição no sentido fisiológico, é no mundo espiritual em que você não pode alcançar. Se você ama mais a sua igreja, o seu reino, o seu pastor, o seu trabalho, mais do que o reino de Deus, você é um idólatra de você mesmo. E a pior coisa que existe é um idólatra de si mesmo. Ele se torna uma pessoa endemonizada. E eu não estou falando de endemoniado, porque se aparecer um endemoniado aqui, o Alessandro que está ali, o irmão ali, põe a mão ali e expulsa. Essa é a questão extraordinária. A questão do endemonizamento é de Satanás instigando você, fazendo você aquela que você pode todas as coisas. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Lê o texto todo, irmão. Não lê só esse pedacinho, não. Se você ler só esse pedacinho, você vai ser um religioso, né, insuportável. Se tem uma pessoa insuportável para conviver, é religioso. Religioso, ele é fiscal da sua fé. Ei, irmão, não veio pro culto, hein? Ele não sabe se teve dor de barriga, fome, não tinha dinheiro para passar. Ele quer saber que você está aqui. Porque é um placar que a gente precisa mostrar para a vida. Quando, na verdade, quando você falta... Ô, irmão, eu não sei o que aconteceu, mas eu quero que você saiba que eu estou aqui para que der e vier. Porque você não é fiscal da fé de ninguém. Então você vai percebendo, irmãos, que tudo a partir de Gênesis 3 nós temos um problema. Então se em Gênesis 1 e 2 você tem o quê? O homem criado, ele podia ou não pecar. Depois de Gênesis 3 você não pode não pecar. Você não pode não pecar. E você sabe que o pecado é toda ação contrária à moral de Deus. Toda ação contrária à moral de Deus. Por exemplo, eu não posso falar para vocês tudo que me passou pela cabeça hoje, depois que eu acordei. Eu não posso falar para vocês quem eu já desejei matar, brigar, tirar satisfação e outras coisas mais que já passou pela sua cabeça em relação a mim. E por que eu fico tranquilo aqui? Porque você é como eu. Você não pode vir aqui e falar tudo que passou na sua cabeça agora, no culto aqui. Não pode. O problema é que você não pode falar e fica no oculto e eu acredito que você é a pessoa melhor e você acredita que eu sou. Aí você faz assim, mas pastor, como é que você diz uma coisa dessa? A arte de pastorear é mostrar que eu sou igual a você. A arte de pastorear não é que eu estou num patamar diferente. A arte de pastorear é mostrar que eu tenho apetites esquisitos como você tem. Porque eu identifico com você. A diferença é que nós estamos numa aliança e o Senhor tem nos ajudado. O Paulo vai dizer isso em Filipenses, tendo por certo isto mesmo, que aquele que começou a boa obra em você há de aperfeiçoar até o dia de Jesus. Então, ao invés de dizer assim, eu sou santo, você não pode dizer que você é santo, está em processo de. Você devia dizer assim, estou em construção. E nós não temos gerência dos nossos sentimentos, você é escravo do seu sentimento. É por isso que você ama ou de mais ou de menos. É por isso que você não tem controle sobre a sua raiva. É por isso que você não tem controle sobre os seus apetites e coisas dessa natureza. Quer ver um exemplo como o deformado, o pálido, o catastrófico, ele nos chama a atenção? Isso é uma evidência claríssima que nós estamos com a moral inclinada, né? Se nós sairmos daqui, Deus nos guarde, né? Aconteceu um acidente terrível, né? Um ônibus desse circular aí, cair num barranco, bater e matar um monte de pessoas. A gente vai passar e falar assim, meu Deus, eu não quero ver, não quero ver, eu não quero ver. Mas você não consegue descolar daquilo. Não é assim? Porque tem um imã para o mal. Tem uma natureza que te chama para lá. Tanto que a primeira mensagem do Evangelho, quando Pedro pregou lá depois do Pentecostes, Jesus havia dito, vou te dar a chave. Chave é uma coisa que abre, né? E ele pregou o primeiro sermão. Ele pergunta assim, vocês mataram Jesus! A primeira mensagem do Evangelho é que a morte de Jesus foi sua culpa. Mas não é uma culpa do filme do Mel Gibson. É uma culpa existencial. A culpa foi minha. A culpa foi minha. Jesus foi sacrificado por conta dos seus pensamentos. Porque você vai para a academia, não é porque você quer uma saúde, é porque você quer seduzir mais. A roupa que você usa não é porque você quer ficar sentir um bem-estar, é para seduzir mais. O carro que a gente compra não é para a gente se transportar de um lado para o outro, é para que o outro sinta inveja da gente. E quanto mais inveja o outro sente, parece que mais a gente... Viu, foi Deus que me deu. Foi nada, é um instrumento. E nós somos isso aqui. E a Bíblia vai nos revirando, irmãos, vai nos revirando.
O próprio Jesus, lá em Lucas, ele vai dizer assim, aquilo que é de muita aceitabilidade diante dos homens é terrível diante de Deus. A palavra no texto original de terrível diante de Deus é uma carne que apodrece. A popularidade da religião é como uma carne, nós estamos cheirando mal. A santidade se dá no anonimato, onde Deus celebra as nossas vitórias do dia a dia. Quem que chama mais atenção? O Davi, por exemplo. Venham para cá e vamos fazer a campanha de Davi. Você vai vencer os seus gigantes. E mais, você vai matar ursos. Você vai matar os leões. E aí, em nome de Jesus, gigantes vão cair. Mas, na verdade, você continua lendo o texto de Davi, homem segundo o coração de Deus. Ele não pode ver uma mulher que ele se arrebenta todinho. E em contrapartida, você tem o José, que não matou nenhum gigante, não destruiu nada. Mas quando ele vê a Potifar, ele cai fora. As lutas do evangelho, elas se dão no anonimato, e você não precisa fazer sacrifício para mostrar para ninguém. A celebração dos heróis da fé se dá no anonimato. Quem tem necessidade de colocar na publicidade o que faz é uma carência afetiva que não entendeu o que é a verdade. Porque quando você conhecer a verdade, como o pastor disse aqui, Santo Agostinho conversando com Ambrósio, bispo de Milão, ele disse assim, eu vou conhecer, eu vou buscar essa verdade. O Santo Ambrósio disse assim, você não conhece a verdade, você não descobre a verdade, porque a verdade não é uma teoria, a verdade é uma pessoa, ela chama Jesus Cristo, o Filho de Deus. A nossa carência se dá na publicidade, a nossa carência está na religiosidade. Quando nós entendemos que a verdade de Deus nos impacta, mostra quem nós somos, a nossa natureza, ela é explicitada, nos causa vergonha, e na vergonha nós olhamos para Jesus, o Cordeiro de Deus. Portanto, aqui está a sua desgraça, aqui está a sua natureza, aqui está tudo que você é. E você sabe que é muito mais. Falando com o pastor, eu me casei agora, em abril. Irmãos, tem dia que eu falo, por que eu fui casar? Estava tão bem, mas quando eu não era casado, eu falei, eu quero casar. Por quê? Porque quando a sua completude está no outro, é apenas um objeto que você quer se aproveitar dele. Enquanto você não for completo em Cristo, você não vai ser completo em nada. Enquanto você não encontrar a verdade, que é o Evangelho não é uma teoria, é uma pessoa, como eu já disse aqui, você não vai se completar em nada. Sai um celular, fala, nossa, eu quero esse, amanhã sai outro, você quer outro, porque você não se completa em nada, é um poço sem fundo. O Santo Agostinho dizia isso, né? Deus nos fez para si, e o nosso coração não encontra sossego enquanto não descansa nele. Então, irmãos, a vida é feita de angústia. A vida é feita assim porque Gênesis 3 aconteceu. E quer ver como é a sua natureza? Para a gente ir para outra parte aqui, senão vocês vão ficar muito deprimidos, né? Porque a mensagem do evangelho ela deprime, mas depois ela nos coloca num lugar de dignidade. Conta-se uma história, né? Uma fábulazinha. Uma ilha pegando fogo e todos os animais sabiam nadar, menos o escorpião. E essa ilha pegando fogo, os animais pulavam, né? No mar, na água, e ia para o continente. E o escorpião, pelo amor de Deus, me ajuda aí. Aqui para você, ó. Você pica todo mundo, você inocula veneno em todo mundo, aqui para você, vai morrer agora. Aí ele, pelo amor de Deus, me ajuda, eu vou morrer queimado. Aí o outro bichinho lá, sei lá, um coelhinho lá, era o último. Ele fez aquele apelo emocional. Me coloca nas suas costas aí, vai. Me coloca nas suas costas aí. Não, eu conheço, você inocula veneno, a gente morre. A sua fama não é boa. Eu falei, mas você acha que eu vou fazer isso? Você acha que eu vou te matar? Ora, se eu te matar, eu vou morrer junto, porque eu morro queimado aqui, ou eu morro afogado, porque eu não sei nadar. Aí o coelhinho, sei lá, qualquer animal lá, fez a conta e falou, é verdade, né? Gente boa, o coelhinho, né? Do Ministério do Reino, acho que ele era, né? Subiu e foi, né? E nadando, né? No meio da água, o escorpião picou. Aí o coelho falou assim, mas o que você fez, cara? Por que você fez isso? Vamos morrer os dois. O escorpião disse assim, eu tentei, mas você sabe, é a natureza. Você sabe que é assim. Você sabe que você vai se arrebentar, mas você não consegue parar. É a expressão de onde vem macaco velho não põe a mão em cumbuca. Já ouviram essa expressão, né? A gente só não sabe de onde vem.
A ideia é que o caçador de macaco, ele coloca lá um vaso, né? E primeiro ele vai, aquilo que os mais antigos, meu avô dizia, ó, vai cevando, né? Coloca alimento para os animais se acostumarem. E aí, você coloca algumas frutas que o macaco gosta, ele come. E aí, de repente, você coloca uma fruta num jarro em que a mão dele aberta assim passa, mas quando ele pega o fruto, ele não consegue tirar. E ele fica lá tentando, ele não abre mão. O caçador vem e mata. O macaco velho não põe a mão em cumbuca, que ele sabe que ali está a morte dele. E você e eu sabemos que muita coisa vai nos matar. Mas você não abre mão do pecado, porque aquilo tem um gosto doce no paladar. Mas há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o seu fim não é o melhor. E você sabe, eu sei o que nos mata. Você sabe, mas você faz um monte de justificativa, usando o texto bíblico, Deus falou comigo e vai dar certo. Mas você sabe, aí no fundo, que vai dar errado. E por que você não abre mão? Por conta da sua natureza. É assim ou não é? E depois fala, o pastor não deu certo. É claro que não dava certo, é só você olhar com um pouquinho de calma, você vai ver. Porque você não domina a sua natureza, você não tem liberdade de escolher. Não tem liberdade. E aí, então, nós falamos da criação e da queda. Aí nós temos, então, o evangelho da graça que diz que nós temos que nascer de novo. E interessante que nós mereceríamos o inferno. E tem duas coisas para pagar essa queda moral, essa queda existencial. Ou crendo em Jesus ou o inferno. Se você crê em Jesus, as suas dívidas foi paga 2000 anos atrás, pontualmente na cruz. Mas se você não crê, você tem toda a eternidade para pagar. Tem duas maneiras, biblicamente, ou o inferno ou a cruz. É melhor para Jesus, autor e consumador da sua fé. Mas aí, como eu estou dizendo, você tem aquilo que nós chamamos de redenção. Redenção é a ideia de que alguém compra você do mercado. É basicamente o texto de Oséias, né? Quando a Gomer o traiu 1, 2, 3 vezes, e ela já sendo velha, então não tinha mais a relação sexual, né? Então, por que o Oséias, marido, compra a sua mulher que adulterou e agora é velha, né? Ela perdeu, né, a vitalidade sexual. Por que ele compra? E aí, então, ele vai demonstrar ali o que é o amor de Deus em relação a Israel. Então, quando você não valia nada, não tinha interesse nenhum para ninguém, para nada, Deus te comprou. Irmãos, tem uma coisa que a gente precisa entender. A igreja existe 2000 anos, você chegou agora. Se você estar aqui ou não estar aqui, a igreja continua do mesmo jeito. Você não é fundamental. Se você está aqui, é graça de Deus. Você não é a última bolacha do pacote. Se essa igreja existir, glória a Deus. Se não existir, a igreja existe há 2000 anos atrás. Aliás, eu piorei ela. Quando eu cheguei, eu piorei a igreja. Mas a igreja de Jesus Cristo, ela é avante, ela vence. Não é o tom da sua voz, não é a minha capacidade de tirocínio intelectual, não é a tua oferta. A igreja de Jesus, e ela avança. Você não é fundamental aqui. E seria politicamente incorreto eu dizer para você que você não é importante e fundamental aqui. O politicamente correto dizer assim, fique aqui, você é uma bênção. Olha, o teu trabalho. E aí eu teria algum tipo de domínio emocional da tua carência também. Mas se você estiver aqui ou não, irmãos, o reino continua. Jesus vai voltar do mesmo jeito. A história do banquete que Jesus conta. Se você estiver no banquete, ele acontece. Se não acontecer, acontece do mesmo jeito. Você não é convidado VIP, very important personal, não é. Não é. Você é aquele que foi encontrado nas valas, nos becos. Só Deus sabe quem você é. É por isso que é graça, preciosa e doce graça de Deus. Se nós temos alguma habilidade, foi Ele que deu. Portanto, nem o que você tem para servir é seu, é dado por Ele, por meio do Espírito Santo. Por isso que o meu dom é seu e o seu é meu. 1 Coríntios capítulo 12. O dom não é meu. E não sei por que a gente fica propagandeando nas redes sociais aquilo que não é meu. É a mesma coisa se você roubar alguma coisa e publicar. Olha que é meu. Não é, você roubou. O dom não é seu. É uma capacidade que o Espírito Santo de Deus dá para você servir na igreja. E se você não servir, vem outro. E se não servir, o Espírito de Deus, ele toma conta das coisas aqui. E aí, então, nós entramos na redenção. Ele nos comprou como escravos. E, mais uma vez, aqui uma metáfora. Eu lembro que quando eu era moleque, pequeno, menino, eu usava fralda. Sabia disso? Eu fazia cocô e xixi nas calças. E eu lembro que ao invés de minha mãe jogar fora junto com a fralda, ela tirava a minha fralda, me colocava num bacião de alumínio que tinha em casa e me dava banho. Você pode acreditar que a água ficava bem ruim.
E quando eu pudesse imaginar que ela me jogaria fora junto, ela me tirava, jogava água e cuidava de mim. Foi isso que Deus fez com você. Ele não te jogou fora junto com as suas fraldas sujas. Ele não te jogou fora junto com a água encardida do banho da santificação. Ele te deu uma nova personalidade. Ele te deu uma nova vida. Ele te deu uma nova existência. Primeiro, ele te convenceu da verdade de quem você é. E te deu um banho de graça. E agora, até o seu sorriso mudou, porque o coração alegra formoseia o rosto. Até os traumas das percas que você teve, ela até causa uma certa tristeza, porque você não está 100% regenerado, não está regenerado. Só foi transformado num aspecto. Mas até os traumas você lida melhor. Você perdeu, perdi, mas eu ganhei a Cristo. Amém. Você foi traído, eu sei, mas eu traí muito também. Você foi roubado, mas eu roubei também. Aconteceu, eu sei, são os traumas da vida. Mas agora, quando eu entendo o que é a verdade, essas emoções que me aprisionavam foram cadeias abertas. Quem conhece a verdade se torna livre para olhar para Jesus. É Ele que é perfeito, é Ele que é eterno, é Ele que é. Nós somos e somos nele porque Ele que é. Então você tem ideia do que é a criação e do que é a queda e a redenção. Foi por meio do sangue de Jesus que você se tornou o que é. E se você não se tornou o que é, não importa o que você faça enquanto pessoa que contribui aqui, existe uma coisa fundamental, essencial. É necessário você nascer de novo. Você precisa clamar pelo novo nascimento. Você precisa desejar o novo nascimento. Não é um convite para você ser religioso. Não é um convite para qualquer outra perspectiva de fama. É uma necessidade do âmago de cada pessoa que entende que sem Jesus ele está depositado já na eternidade de tormento. Nicodemos, no capítulo 3, você conhece bem a história. Ele era membro do Sinédrio. E para ser membro do Sinédrio tinha que ser um cara intelectualmente bacana, tinha que ter alguém que colocasse ele lá, fariseu. E Jesus está conversando com ele. E ele está dizendo, ô mestre, né? Aquela linguagem toda que nós conhecemos. E aí Jesus diz assim, sabe o que é, Nicodemos? O reino de Deus é diferente do Sinédrio. No Sinédrio, se você conhecer alguém, tiver um nível intelectual, um tirocínio da lei judaica, você acaba ocupando uma cadeira do Sinédrio. Mas no reino de Deus, a sua carteirada não vale, tem que nascer de novo. Para ser membro do Sinédrio, você tem que nascer numa família X ou Y. Mas para o reino de Deus, você tem que nascer não nessa ou naquela família, mas nascer espiritualmente. Isso você não pode. No reino de Deus não tem carteirada, nem Nicodemos, membro do Sinédrio, o príncipe de Israel, podia. E nós estamos aqui porque foi ele que nos amou primeiro. Se houve carência, não foi da parte dele, foi da sua parte. E porque ele te completa, você se sente amado. Você se sente amado. É a linguagem daquela mulher que derrama aquele perfume caro nos pés de Jesus. E ela pôde derramar todo aquele perfume caro porque ela entendeu a linguagem do amor. Enquanto ela está derramando todo o trabalho, e ela era uma prostituta. Imagine o quantas vezes ela teve que vender o corpo para comprar uma ampulheta, né? uma ampola, melhor dizendo, de perfume, né? Quebra assim, para você se perfumar. Aquilo era caro. E enquanto ela está fazendo aquilo, quanto serviço ela teve que ter prestado para conseguir aquele dinheiro. E aí ela foi transformada. E ela entra no lugar e a gente não sabe como que ela sabia aquele lugar que era secreto. Alguém ali dos fariseus comprava o favor sexual daquela mulher. E ela sabia onde era a reunião ali, porque ela conhecia muito bem a casa. E o dono da casa, ela disse assim, esse camarada, se ele soubesse quem é essa mulher, percebe? Ele sabia quem ela era. Ele sabia o que ela está fazendo. E Jesus, porque lê os nossos pensamentos, ele conta uma verdade. Que quando ele entrou ali, não teve seus pés lavados e coisa dessa natureza cultural. Mas aquela mulher pegou aquilo que era caro. E ele estava dizendo, ela podia vender muito caro e melhorar a vida. É porque a linguagem do amor só os amantes entendem. Alguém vai dizer que você se tornou religioso, que você ama mais Jesus do que qualquer outra coisa. É porque a linguagem do amor só os amantes entendem. E quem não ama não entende a linguagem do amor. Você quer ver um exemplo?
Na adolescência, a gente romantizado, né? Escreve cartinha de amor, coraçãozinho. Aquele tá mais experimentado. Nossa, dá até uma coisa no estômago, né? Porque tem tanto romancezinho. Mas quem está de fora não entende a linguagem do amor, porque a linguagem do amor só os amantes entendem. E é esse relacionamento que Deus desenvolve com você. A linguagem do amor é uma linguagem de amado e amante, de amante e amado. É por isso que você tem a expressão de amor e ninguém entende e criticam, porque não sentiu o tamanho do amor que você foi amado, porque a linguagem do amor só os amantes entendem. E Jesus, que conhece tudo que nós somos, uma certa ocasião, Jesus falando com aquele jovem rico, o texto diz, ele se apresenta, né? Eu faço isso. Jesus, bacana, você está no caminho certo. E Jesus diz assim, bacana então, vende tudo que você tem e me segue aí. Jesus quer o dinheiro dele? Não, evidente, né? Evidente que não. E aí ele se entristece. A ideia da construção gramatical é a ideia de que Jesus olhou no olho daquele rapaz e enxergou os intestinos, as entranhas. E você sabe que quando você recebe uma notícia ou extremamente boa ou ruim, dá aquele frio na barriga, não dá? É por isso que a emoção está ligada às entranhas no texto judaico-cristão, Velho e Novo Testamento. Jesus, quando falou aquilo, olhou nos olhos daquele rapaz e enxergou o que estava nos intestinos, nas entranhas deles. E o que eu quero dizer com isso é que a eternidade do Senhor, Ele sabe o que se passa com você. É o Salmo 139. Tu me sondas e me conheces. Antes que eu diga uma palavra, você já sabe o que eu vou dizer. Portanto, o Senhor sabe se o seu amor é interesseiro ou se ele é do prazer relacional. O prazer interesseiro é da natureza caída, que não foi transformada. O prazer do interesse é da religião e da proposta do mercado, do capitalismo, que você vai amontoando bens para contar que você foi bem sucedido. Enquanto alguém na igreja não descobriu essa fonte da fé, ainda está vivendo com o seu salário mínimo ainda, não entendeu nada, mas quando você olha nos olhos dele, ele está vibrante no amor que recebeu. E Deus entendeu, sabe, porque lê os pensamentos, que não é a coisa que ele tem, mas a relação que ele tem com o Senhor e construiu. Portanto, irmãos, no campo do evangelho da verdade, não importa o placar que a gente vê, mas importa a interioridade que o Senhor nos sonda e nos conhece. É por isso que Ele nos transforma, porque nós, por nós mesmos, somos monstros existenciais. E aí então nós falamos da queda, da criação e da queda e da redenção. E se na criação nós podíamos pecar em Adão ou não, tanto que ele escolheu, na queda nós somos escravos do pecado. E quando nós somos salvos e temos o Espírito Santo, temos uma nova natureza, a gente pode não pecar. E você sabe que é uma luta. Ninguém disse que a vida cristã é fácil. A vida cristã se dá com dor. Você escolher alguma coisa em relação à justiça, à moral, ela te fere o seu orgulho. Por isso que a vida cristã é uma luta. Não é uma luta no palco da apoteose, é uma luta que você sabe que você vence. Quando todo mundo na sua empresa está desviando algum tipo de dinheiro e você sabe se não entrar naquela maracutaia, você vai perder o emprego, aí você tem que escolher, aí você vai ver o que é lutar contra a carne. É quando aquela pessoa altamente sexual está te dando mole e você fala, e agora o que eu faço? Eu estou procurando isso faz tempo, é aquela hora que você tem que matar a carne. Evangelho é a mortificação da carne, irmãos, e essa é uma história que você não vai poder contar para ninguém. É por isso que Jesus disse, entra no teu quarto e chore, e ali você fala tudo que você tem para falar. Porque quando você vai orando, você vai falando com você mesmo e Deus vai te orientando. E falou, é isso que é para fazer, por quê? Você vai conversando nesse bate-papo, dizendo quem você é e Deus vai te dando orientação e te fortalecendo. A oração não é um peso da religião, a oração é um exercício da comunhão, onde nós encontramos direcionamento para vencer o mundo, a carne e o pecado. Portanto, você não é obrigado a orar, mas se você entender o que é o evangelho, você tem necessidade de orar. Bom, por fim, então, essa ideia de luta, né? Nós temos o Espírito Santo, então você pode ou não pecar, mas isso te faz sofrer. Eu não sei você, né? Mas quando a gente vai tropeçando, eu vou tropeçando, tem hora que eu nem percebo que cometi algumas coisas, porque a gente não tem gerência da vida toda. Você não pode dominar tudo o que se passa. Por melhor administrador de todas as áreas que você possa ser, você não tem gerência sobre tudo. Impossível. Você não pode calcular todas as coisas. Você pode calcular as questões da finança, por exemplo. Você calcula direitinho o seu salário, para não dar zebra.
vem uma crise econômica, furou. Por quê? Você não tem domínio sobre outras coisas. Você não pode se auto-administrar. É muita coisa na vida, você não é Deus. Então nós vamos melhorando. E todas as vezes que o discípulo de Jesus, ele peca, e ele tem essa convicção, há um lamento interior. E nós, quando tropeçamos de forma lamentosa, de forma caricata até, não tem outro sentimento a não ser tristeza. De novo eu fiz isso. Outra vez pisei na bola. Eu já fiz isso semana passada, semana retrasada e a outra, e eu prometi para todo mundo, não vou fazer mais. E estou eu aqui de novo com o mesmo problema. De novo eu fiz isso. Oh, Senhor, me perdoa. Me perdoa, Senhor. E vai nós de novo. E a semana que vem de novo. Oh, Senhor, eu disse que não ia fazer, mas sabe como que é? Você está gemendo e lutando contra você. E para uns aqui é um tipo de comportamento, para outros é outro. Cada um tem a sua idiosincrasia, o seu jeito de viver. E você sabe quantas vezes você tropeça na vida. Você não precisa contar para mim. Já é uma desgraça você ter que suportar. Imagine confessar. A ideia de confessionário da Idade Média é o quê? Quando você conta o seu pecado para o padre, ele tem você na mão dele, né? Imagina o prefeito confessando lá. Oh, adulterei, né? Eu traí a minha esposa. Ah, reza aí tantas coisas aí, né? Você vai ser perdoado. Semana que vem o padre tá lá. Ô, prefeito, beleza, beleza. Ó, preciso pintar a igreja. Ô, deixa aqui comigo do a tinta. É claro, tá na mão dele. Não é assim? A religião nos prende. E você sabe, se você é um discípulo de Jesus, o quanto você geme com esses pecados antigos. E é por isso que nós esperamos a redenção. Quando Jesus voltar, ele vai te dar um corpo transformado. Quando Jesus voltar, ele vai te glorificar. Você não vai mais lutar com essa natureza que te prende. Você pode estar gemendo agora com esses vícios, você precisa se livrar dele para viver melhor. Você precisa se livrar dele. Mas se tem uma coisa que a gente precisa almejar, ansiar, é a volta de Jesus. Na volta de Jesus, os mortos ressuscitarão primeiro. Depois nós estaremos com ele com o corpo transformado. Paulo, no capítulo 15 de 1 Coríntios, ele fazendo uma paródia, uma música com a morte, ele compara a morte com o escorpião. E o escorpião ele vai inoculando morte, não é só a morte biológica, física, mas a morte existencial. E quando ele fala que nós receberemos um corpo transformado, ele termina com uma música: onde está a morte, a sua vitória? Onde está o inferno, o seu aguilhão? E quando você pega o texto grego, a ideia de que o escorpião, quando ele inocula veneno, mais uma vez a ideia, né? O veneno ele vai te matando. E na morte de Jesus, Jesus tirou a bolsa de veneno da morte. Então a morte para nós não nos mata mais, porque na morte de Jesus, a morte matou-se a si mesmo, porque ele venceu a morte. Foi isso que foi dito. Ele pisou a cabeça da morte. O último inimigo a ser vencido é a morte. E nós estamos caminhando em rumo à vida e não à perdição. Você geme com o teu pecado agora. Você geme com muitas dificuldades agora. Você se lamenta pela traição. Você se lamenta porque traiu. Você se lamenta por muitas coisas. Mas haverá um dia em que receberemos um corpo transformado e nunca mais estaremos sujeitos a qualquer tipo de sofrimento. Apocalipse diz que nós estaremos diante do trono de Deus. E até aquele dia, as nossas lágrimas serão enxugadas. E eu imagino na eternidade que virá, olhando para as perfeições que Deus nos dará, e até ali eu vou chorar. E até nesse momento, a mão da graça vai limpar as minhas lágrimas. Eu vou concluindo aqui. Quando você pega o texto de Mateus, no capítulo 19, Jesus ele vai dizer assim, que na consumação de todas as coisas, a palavra que aparece no texto ali é palingenesia. Você não precisa decorar isso, é a minha parte. Palin é ideia de todo, e genesia, ideia de gênesis, de criação. Ele diz assim, na minha volta todas as coisas serão transformadas. Então o rio que você e eu poluímos, o animal que nós maltratamos, todo o cosmo terá a sua originalidade de Gênesis capítulo 1. Basta você ler o capítulo 22. E você acha que vai andar em ruas de ouro. Lê o texto do capítulo 21, está escrito assim, ruas de ouro semelhante a cristal. Quando que ouro parece cristal? Nunca. É uma metáfora de nobreza e dignidade onde há justiça.
Ela tem rio da vida, porque o homem não foi criado para ter ouro na cabeça ou pisar em ouro. Ele foi criado para comungar com a natureza e celebrar a criação de Deus. Você viu como o capitalismo, né? Eu vou andar em ruas de ouro. Se você ficar rindo de mim, eu vou ter uma coroa. A ideia de coroa não é que você vai ter uma coroa. O texto grego ele vai te dar a vida como coroa. A melhor vida que você pode ter. É a vida de gente. É a vida da dignidade. É a vida da hombridade. Da beleza que ela deve ter. O colorido exato de Gênesis 1 na criação do sopro de Deus. E aí Jesus diz que tudo vai ser transformado. E na última cena, quando Jesus já vence a morte, você tem ali o Tomé. E o Tomé não acredita muito do que está acontecendo, porque a gente é muito intenso nas críticas. Se nós tivéssemos passado por tudo que ocorreu naqueles dias, talvez a gente faria muito pior. E Jesus disse: ô Tomé, sou eu mesmo, cara, olha aqui a minha mão, olha as marcas, olha os pés, olha o meu lado. E aqui nós temos uma questão bastante importante da glorificação. Você vai receber um corpo transformado. Eu costumo brincar, né? E o Ricardo, que é meu amigo, né? Sempre que ele está, eu aproveito. O carequinha vai ter cabelo. O mais gordinho vai ter mais. O mais magrinho como eu vai ter mais. Por quê? Porque naquele dia nós teremos corpo perfeito. Imagine não ter que fazer regime, irmãs. Imagine, que beleza! Não é? Porque Deus nos dará um corpo transformado. E quando Jesus está ali, corpo transformado, ele diz que tudo será transformado, ele passou pela transformação. Mas tem algumas coisas que está marcado ainda. A mão dele tem a marca da cruz. Os pés têm a marca também dos cravos. E o lado dele. Tudo será transformado na eternidade. Tudo será original como outrora era. Mas de eternidade a eternidade, você vai olhar para o teu Salvador e vai ver a marca do amor nas mãos dele. É o memorial do amor. Você vai ver tudo transformado. Mas tem uma coisa que vai ficar por toda a eternidade. Você vai ver as mãos e os pés de Jesus marcados. A palavra para marca é estigma, estigmatizado. E você vai olhar e falar assim: é por isso que eu estou aqui. É por isso que eu estou aqui. Eu concluo aqui dizendo que Deus criou a espécie humana na beleza original de Gênesis 1 e 2, como Adão era. O pecado nos enfeiou. Por mais bonito que você esteticamente possa ser hoje, você é um rascunho péssimo daquilo que o artista fez você. Por isso que a gente tenta, com os cosméticos, dar uma melhoradinha, né? Mas mesmo assim, você nunca vai chegar àquilo que deveria ser. E não se surpreenda com a maldade do mundo. Não se surpreenda com a maldade das pessoas. O quanto antes você se convencer disso, melhor você vai entender o que é graça. Você só não peca como o outro porque não teve oportunidade. O teu contexto te proibiu. Porque senão você fazia pior do que o outro. Mas agora Ele nos deu o Espírito Santo e uma nova vida. E a gente pode viver um pouco melhor. Mas um pouquinho só de tempo. Só um pouquinho. Ele vai rasgar esse céu. Vai te dar um corpo transformado. E nunca mais você vai poder pecar. Nunca mais haverá o desejo. Portanto, originalmente podia pecar. Depois do pecado, não podia não pecar. Com a redenção, você pode ou não, mas escorrega. Mas na glorificação, nunca mais você vai pecar. Você será transformado. E se você for transformado, isso significa ter encontrado a fonte da juventude. Para nunca mais morrer. Para nunca mais precisar de cosméticos. Para nunca mais precisar de academia. Para nunca mais ter choro e dor e nunca mais ter a morte. Nós estamos indo para a pátria eterna, onde o Senhor nos espera. E não importa o que aconteça nessa caminhada, eu quero fazer um pacto com você. Não importa o que aconteça, no primeiro dia da ressurreição, eu quero te ver lá e ver o melhor sorriso que você nunca deu. Eu quero que você me abrace e me diga: eu sei que foi difícil, mas chegamos. Chegamos! Chegamos! Richard Baxter, um grande homem de Deus, ele disse assim: uma brisa da eternidade, quando tocar na sua face,
vai fazer você esquecer de todas as tempestades que você tiver nesse mundo. Nós esperamos a brisa da eternidade. Nós estamos indo para lá, e foi Deus que nos deu, foi graça, foi bondade, foi misericórdia. Que o Senhor nos ajude em nome de Jesus. Deus abençoe, muito obrigado. Assim mesmo, irmãos, como vocês estão sentados, vamos orar. Curva a sua cabeça. Você não precisa orar para a igreja, você precisa orar por você. Olhe para dentro de você e tente expressar alguma palavra de gratidão. Se você não for capaz, fique em silêncio e contemple o que você era e o que você é em Cristo. Se você não celebrar com a boca, porque você prefere ficar numa íntima comunhão de silêncio, celebre com a alma. Celebre como se você já estivesse na eternidade. É o gosto da eternidade que nos ajuda a vencer o mundo. Por isso que a promessa da eternidade não diz para você esperar a eternidade, mas para você esperançar. Aleluia. Quem espera se cansa. Esperar é angustioso e ruim. É por isso que ninguém espera a eternidade, nós esperançamos. Esperançar é trazer para o presente aquilo que ainda nós não temos. Esperanceie a eternidade. Sinta a brisa do paraíso no teu rosto. Sinta a mão da graça te ajudando, te fortalecendo. Olhe para o dia que virá, o dia da volta de Jesus. E se você até hoje usou a igreja, o evangelho para qualquer outra coisa a não ser resolver a tua eternidade, você está sendo convidado pelo Espírito da graça para recebê-lo como Salvador. E a partir do momento que você conhece essa verdade, a verdade de que você não é mais como Deus te criou, mas a santificação te melhora, e nós esperamos o dia em que nós seremos homem perfeito. Que essa verdade seja o aguilhão da fé, seja os dados inflamados não do maligno, mas a chama da graça, daqueles olhos que tudo vê, para que você não esteja mais sustentado nos gravetos frágeis das teorias da religião, mas sustentados no carvalho de justiça da fé, da graça, do poder, da transformação. Que o Espírito de Deus derrame em você o óleo da alegria, o espírito da celebração, a alegria da eternidade. E que as feridas da experiência, que as feridas que foram abertas, sejam curadas pelo poder da verdade do Evangelho. Que o Senhor nos abençoe nessa manhã. Que a graça de Deus nos redefina. Que a graça de Deus nos ajude a ter um pacto com aquele que nos amou. Que a graça de Deus nos ajude a nos envolver com o projeto do reino. Que o Senhor nessa manhã rompa os nossos tímpanos, os nossos preconceitos, e nós possamos olhar o mundo, a igreja, as pessoas, pelo viés do reino e da vida que virá. Que você possa celebrar a vida que tem. E se não tem, eu te convido hoje a receber Jesus. Assim como a minha mãe não me jogou junto com aquelas fraldas, o Senhor que te ama quer te limpar, quer te curar e te receber como filho. E nós então nos tornamos irmãos, mesmo tendo experiências diferentes, raças diferentes, culturas diferentes, cor de pele diferente, situação econômica diferente. Nos tornamos um no amor de Jesus. Um no amor de Jesus. Celebre ao Senhor onde você está. Se você celebra em línguas, fale em mistério com o Senhor. Se não, declare o seu amor para Ele. Declare a tua dependência em relação a Ele. Diga o tanto que você tem se convalido. Diga o tanto que você tem se achado imprestável. Diga das tuas mazelas, tristezas. Diga para Ele que só é possível se completar nele.